Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje é dia 4 de março de 2026, estamos juntos mais uma vez, quarta-feira, iniciando a nossa conversa fraterna. Vamos então, dando bom dia a todos vocês que vão chegando conosco, dizer que nós vamos fazer hoje a leitura do capítulo 173 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. Bom dia, Neide, bem-vinda. E o capítulo 173 do livro Palavras de Vida Eterna tem como título Rixas e Queixas. A mensagem está registrada no Evangelho, na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 10. Bom dia, Regina. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não, esse aqui eu acho que eu já li. Eu acho que é 174 que a gente vai fazer agora. Exatamente. Capítulo, deixa eu ver só uma coisa aqui, que eu acho que eu errei. Estou me lembrando dessa palavra, oração, deixa eu ver aqui. 172, oração e cooperação. Não, tá certo. Capítulo 173, rixas e queixas. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Tiago, capítulo 3, versículo 10. Mensagem de Emmanuel. Bom dia, Simone, bem-vinda. Então, deixa eu só repetir para a Simone que chegou agora. Capítulo 173 do livro Palavras de Vida Eterna. Rixas e Queixas é o título, e a mensagem é de Tiago em sua epístola, em sua carta universal, capítulo 3, versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. E vamos ver o que Emmanuel nos traz de reflexão sobre esse tema. Julgamos comumente que os problemas de justiça apenas se manifestam quando questões graves nos levam ao tribunal. Justiça, porém, é assunto palpitante de todos os dias, e a cada hora precisamos dela para a garantia da paz, quanto necessitamos de ar para a sustentação da existência. Nos mínimos atos, usamos justiça para assegurar a harmonia geral. Conhecemos a significação do lugar que ocupamos numa fila simples e sabemos respeitá-lo para a conservação da ordem. Todos estamos acordes em obedecer espontaneamente os preceitos do trânsito, conformando-nos às paradas indispensáveis para a segurança da via pública. Não ignoramos a obrigação de acatar as advertências que regem o emprego da energia elétrica em aparelho determinado, a fim de que não venhamos a comprometer a integridade doméstica. Em sã consciência, ninguém desdenhará os direitos do vizinho, se não deseja os seus próprios direitos menosprezados. Lembramo-nos de semelhantes imagens do cotidiano para recordar que em nossas indisposições e ressentimentos há que pensar igualmente na tranquilidade dos outros, de todos aqueles que nos partilham a experiência diária, a fim de que não venhamos a furtar-lhes a esperança e a coragem, golpeando-lhes o ânimo e conturbando-lhes o serviço. Evitemos rixas e queixas. Para resguardar o equilíbrio da vida coletiva e da vida caseira, atendemos a instruções, a sinais, regulamentos e avisos, baseados na experiência dos homens, e para imunizar-nos a vida íntima contra distúrbios e prejuízos, concedeu-nos a divina providência o controle do pensamento e o governo da língua. Então, meus amigos, rixas e queixas. Eu achei muito legal essa primeira frase, esse primeiro parágrafo da mensagem de Emmanuel, quando ele fala que geralmente, comumente, a gente julga que os problemas de justiça são apenas aqueles que vão aparecer no tribunal, que vão culminar numa necessidade judicial de adaptação, de enfrentamento. Quando, na verdade, a justiça, ela está em todos os momentos da nossa vida. Quando eu decido
não ligar o meu som alto demais na minha casa para não incomodar o meu vizinho, eu estou fazendo justiça. Quando eu não cometo uma falha com o outro, quando eu evito uma discussão acalorada, um problema com o meu colega de trabalho, eu estou aplicando justiça. A justiça é aplicada nos mínimos detalhes do nosso dia a dia. Nós somos seres sociais, nós somos seres políticos, precisamos ter diplomacia na convivência entre nós. A sociedade só se mantém em ordem se todos os integrantes daquela sociedade cumprirem as regras criadas pelos legisladores para que nós tenhamos ordem social. Então o sinal de trânsito precisa ser respeitado para que não haja acidente. Então a lei do silêncio foi criada para que a gente possa manter a ordem de um período do nosso dia que é necessário que se dedique ao descanso para que aquela sociedade tenha saúde. Então nós vamos observar um relacionamento cordial com as pessoas. Eu vou descer no meu prédio, eu vou encontrar o meu porteiro, eu vou dizer bom dia a ele, eu vou ser educado com a pessoa que cruzar comigo no metrô, no caminho do meu trabalho, porque eu sou uma pessoa social, eu sou um ser que está inserido dentro de uma sociedade, e todas essas atitudes que promovem a ordem social estão relacionadas com a justiça. E a gente esquece esses detalhes quando a gente fere o direito do outro, minimamente. A gente está sendo injusto. Quando eu decido sentar num assento de um coletivo e permito que uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência física, uma mulher grávida permaneçam em pé, eu estou ferindo a lei, eu estou ferindo a justiça, eu estou sendo injusto com aquele irmão que merece e precisa muito mais daquele assento do que eu, e o meu egoísmo não permite que eu perceba isso. Quando eu estaciono meu carro numa vaga destinada a idosos ou destinada a deficientes, eu estou ferindo a justiça. Essa vaga foi criada para fazer justiça. Olha que interessante. E aí a gente só reclama da vida. Esse bairro está terrível, esse lugar onde eu moro é muito barulhento, mas será que eu estou ajudando, contribuindo de alguma maneira? De que maneira eu estou contribuindo para que aquele ambiente seja mais pacífico, mais tolerável, mais agradável? Será que está em minhas mãos alguma atitude que eu possa ter para resolver isso? E aí no final disso tudo, ele coloca, antes do final, ele coloca: lembramos-nos de semelhantes imagens do cotidiano para recordar que em nossas indisposições e ressentimentos há que pensar igualmente na tranquilidade dos outros. Então quando eu não utilizo a vaga do idoso, eu estou pensando nos idosos que poderão chegar ali a qualquer momento e se valerem com mais conforto daquela vaga, porque vai ser muito mais difícil para eles encontrar uma vaga mais distante do local em que de repente nós estamos nos dirigindo. E a legislação foi feita para isso justamente porque um dia eu serei aquele idoso. Se eu nos encarnar antes, eu serei aquele idoso. E aí vai ser muito bom para mim que eu tenha aquela vaga disponível. Será que eu não consigo entender? O meu egoísmo é que não permite que eu entenda isso. Então a gente vai se queixar de uma sociedade tumultuada, a gente vai reclamar e não adianta nada reclamar, porque está nas nossas mãos essa mudança. E os queixumes, as reclamações, elas não vão resolver o problema, pelo contrário, elas criam uma névoa energética nociva, densa em nós, que nos deprime, nos leva a pensamentos ruins, a pensamentos que não são eficazes, que não são de solução, e a gente acaba vivendo numa seara destrutiva, energética de pensamentos, que só vai fazer mal. Ele fala aqui, em sã consciência, ninguém desdenhará os direitos do vizinho se não deseja os seus próprios direitos menosprezados. Então, se eu sei que vai incomodar o vizinho o meu comportamento, se eu desdenhar isso, numa hora
o vizinho vai fazer comigo exatamente a mesma coisa. Eu sou síndico de condomínio, vocês sabem disso, né? Muitas vezes o meu argumento é esse. A pessoa quer botar uma musiquinha mais alta até mais tarde, e a gente tem regra, não pode, se continuar vai ser multado. Aí a pessoa, mas qual é o problema de mais meia hora? Eu falei, amanhã, quando você quiser dormir, se o seu vizinho fizer isso por mais meia hora, você vai atrás de mim e vai reclamar. Hoje você quer fazer o barulho porque lhe é conveniente, mas amanhã, se alguém quiser fazer, você não vai tolerar. Então vamos fazer a regra, a lei, seguir a lei de maneira rígida, de modo que possamos exigir a mesma lei para o nosso conforto. É simples assim. E assim, ao final, é muito interessante que ele fala, evitemos rixas e queixas, para resguardar o equilíbrio da vida coletiva e da vida caseira. Atendemos a instruções e sinais, regras de conduta, normas sociais, normas legais, né? Que a gente está o tempo todo aí cumprindo, muitas vezes sem perceber. Regulamentos, avisos, baseados na experiência dos homens. E para imunizar-nos a vida íntima, é que é o mais difícil, meus amigos. Eu ainda falho muito nisso. Contra distúrbios e prejuízos, concedeu-nos a divina providência. Olha só. E para imunizar-nos a vida íntima contra distúrbios e prejuízos, concedeu-nos a divina providência o controle do pensamento e o governo da língua. Será que eu consigo controlar meu pensamento? Será que eu governo a minha língua? Eu falo somente aquilo que eu quero falar? Ou em muitas ocasiões eu acabo soltando sem querer uma porção de coisas sem pensar e depois eu me arrependo? Quantas coisas nós poderíamos ter evitado, quantos aborrecimentos nós poderíamos ter evitado para nós mesmos se nós tivéssemos o controle da nossa língua, o governo da nossa língua, o controle do pensamento. O pensamento equivocado chega, a primeira coisa que a gente faz é deixar ele ser disseminado por uma questão, por um sentimento passional que nos envolve, fala o que quer e não quero saber o que eu falei, depois eu me arrependo, mas eu já disse, eu já feri, eu já magoei, e aí eu tenho que ficar lá atrás da pessoa, ou então não. Ou eu vou lá tentar me redimir, ou então simplesmente eu vou seguir adiante e deixar mais uma pessoa no caminho da minha vida chateado, magoado comigo, frustrado, com ressentimentos a meu respeito, e eu poderia ter evitado tudo isso. Então, meus amigos, o pensamento de hoje, eu vou encerrar nossa conversa um pouquinho antes, porque eu tenho compromissos, mas eu gostaria de deixar aqui a nossa reflexão importante. Primeiro, lembrar que nós seguimos regras o tempo todo, e são essas regras que fazem com que a nossa sociedade seja uma sociedade equilibrada, dentro da medida do possível, uma sociedade confortável, com regras. Nós precisamos cumprir regras sociais, regras morais, regras políticas, para que nós tenhamos uma sociedade ordenada. O ordenamento jurídico existe para ordenar a sociedade e as relações. Mas isso a gente enxerga não no sinal de trânsito, a gente enxerga nas leis, a gente enxerga na nossa conduta. Agora, quando nós estamos falando do nosso ambiente íntimo, será que a gente consegue controlar nossas palavras? Controlar os nossos pensamentos? Será que eu consigo, antes de falar, pensar, será que o que eu vou dizer ali vai magoar a Neila? Não, eu não vou falar isso, eu vou magoar a Neila. Por mais que eu entenda que ela mereça ouvir, não me cabe julgá-la, não me cabe ser o carrasco dela, não quero ser. Então eu vou evitar essa palavra. Aí eu estou controlando o meu pensamento e governando a minha língua. Não, eu poderia falar isso e isso, mas eu escolhi não falar, para não ferir, para não magoar, e assim eu evito os conflitos. E quem vai ser o maior beneficiado serei eu mesmo, porque ao final, se eu não controlar o pensamento e governar a minha língua, além de eu ferir, eu vou me arrepender de ter ferido, além de eu magoar, de eu ferir o outro, de eu deixar uma chaga no outro, eu vou me arrepender.
porque todos nós que estamos em caminho da ascensão, que estamos fazendo a nossa reforma íntima, quando nós geramos dor no outro, nós nos culpamos. Então é dupla consequência da minha atitude desarrazoada e inconsequente. Eu falei o que eu quis, eu magoei a pessoa e eu ainda me arrependi de tudo aquilo que eu fiz, e agora eu preciso fazer um movimento que poderia ser evitado, uma energia enorme que é gasta, quando eu poderia estar gastando para o meu progresso, para a minha felicidade, para o meu conhecimento, para o meu progresso material. Eu estou gastando a minha energia agora tentando me redimir com a Simone de tudo aquilo que eu falei de errado, porque eu tenho simpatia, eu tenho amor, eu tenho carinho, eu tenho relação com a pessoa, então eu preciso estar bem com essa pessoa, eu me obrigo a isso. Olha quanto esforço eu estou empreendendo nesse momento, que poderia ser utilizado para o meu próprio progresso. Olha como eu estou me prejudicando com a minha conduta intempestiva, negligente comigo mesmo, meu pensamento descontrolado, minha palavra, minha língua desenfreada. Chegar à maturidade significa ter ponderação, significa ter controle, ter responsabilidade com o que a gente fala, com o que a gente sente, com o que a gente diz, com o que a gente provoca no outro. É minha responsabilidade, sim, o que eu desperto em você. O que você permite que seja despertado em você é problema seu, mas tem responsabilidade minha o que eu desperto em você. Então, se eu desperto amor, se eu desperto admiração, se eu desperto consideração, amizade, eu vou receber isso em troca. Mas se eu desperto dor, sofrimento, mágoa, angústia, rancor, é responsabilidade minha esse despertamento em você, porque foram as minhas atitudes que causaram esses sentimentos em você. Então eu tenho parte de responsabilidade nisso. E qual é a responsabilidade que você quer ter com o outro? Fica aqui a pergunta. Eu desejo a vocês um ótimo dia, meus amigos. Eu vou fazer o encerramento com um minuto de sabedoria e em seguida eu vou fazer 3 convites a vocês. Só um momento. Capítulo 176 do livro Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Convença-se de que o mundo não é um parque de recreio, é um ambiente de trabalho. Não é um feriado que nos tenha sido dado para repousar, mas um curso de aprendizado intensivo. Procure, pois, aprender o máximo, aplicando à sua vida o maior mandamento: ame a todos indistintamente, e verá a felicidade morar dentro do seu coração. Viva dando um exemplo vivo de amor em todas as suas ações. A mensagem de hoje é essa. Eu quero desejar a todos uma quarta-feira de muita luz. Quero lembrar-lhes que a partir de hoje o Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor inicia um novo curso, um novo estudo, que é Saúde e Espiritualidade. Às 18h30 nós teremos 1 hora de estudo sobre saúde e espiritualidade, das 18h30 às 19h30. Venham, é gratuito. Sentem-se conosco aqui, vamos falar de saúde, vamos falar de espiritualidade, vamos entender como é que nós adoecemos, por que nós adoecemos sempre, por que nós nos curamos e voltamos a adoecer, onde estão os gatilhos, o que gera essa sansara nossa, dessa instabilidade de nossa saúde. Está relacionado com o nosso emocional, com os nossos pensamentos, está relacionado com a rigidez da nossa fala, das nossas emoções. Venham falar sobre isso, vamos conversar sobre isso ao longo de 1 única hora, para que nós possamos nos transformar em pessoas melhores, buscar ferramentas para esse autocontrole, esse autodomínio, e assim nós podemos ser melhores e adoecermos menos, né? Temos também amanhã a nossa reunião pública, às 17 horas até às 18h30, nós temos o estudo da vida e obra de Ivone do Amaral Pereira. Venha também participar durante 1h30 desse estudo, se você quiser. Esse estudo é híbrido, você pode também participar de casa, das 17 às 18h30. A Denise Corrêa está aqui conosco, fazendo esse estudo lindo. Nós estamos iniciando agora um novo livro, que é... Ai meu Deus, esqueci agora.
Deixa eu tentar lembrar aqui, peraí. Da trilogia da Ivone. Puxa vida, esqueci. Mas é um lindo livro que está se iniciando agora, romanceado. Venha participar desse estudo. Às 19 horas, nós temos a nossa reunião pública toda quinta-feira. E sexta-feira agora e sábado, nós teremos o nosso bazar, nosso saldão de bazar. A galera, a equipe está reunida, vai ter um trabalho incrível. A gente vai deixar o salão todo destinado ao bazar. Vamos colocar todos os nossos itens de venda por 5, 10 reais, vai ser baratíssimo. Venham participar do nosso bazar, sexta e sábado, durante o dia, a partir das 10 da manhã. E assim, toda a captação será destinada às nossas obras sociais. Venha ajudar o GEF a continuar vivendo, a continuar levando ajuda a quem necessita. Sim, Regina, o estudo de hoje é híbrido. Se você quiser, eu te coloco no grupo e você às 17 horas pode participar. Quer conhecer o estudo? Eu te coloco lá no grupo do WhatsApp e você vai recebendo as informações e vai participar hibridamente. Quando estiver por aqui, venha estar conosco presencialmente. Quando não estiver, você pode assistir de casa. Se quiser participar, me avisa pelo WhatsApp que eu te coloco, tá bom? É isso, meus amigos. Um ótimo dia a todos vocês. Até mais tarde para os que estão no curso. Vou colocar você assim que terminar aqui. Hoje o curso de saúde e espiritualidade se inicia. Venham, participem. Um beijo no coração, paz e bem a todos, um ótimo dia.